jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast Luiza Labs do Magalu. O episódio de hoje vai ser o primeiro de uma série em que a gente vai começar a falar sobre alguns papéis que a gente tem aqui dentro do Labs. E para isso eu trouxe mais 3 pessoas para falarem comigo sobre o papel, que eu também faço, de Squad Lead. Oi, meu nome é Paulo Pacheco, sou Squad Lead aqui no Labs, já há 6 meses mais ou menos. Oi pessoal, boa noite. Obrigado, Gouveia, pelo convite. Boa noite. É muito bom estar entre amigos, com Contra, com o Paulo e com você, Gouveia, também. Valeu pelo convite. Então, vocês veem que a gente tem uma certa liberdade entre nós, e aí a gente ficou se zoando lá na gravação, e aí a gente esqueceu de gravar a Camis. O nome dela é Camila Silva e ela trabalha no Labs como Squad Lead também. Oi pessoal, eu sou o Felipe Contra 3, todo mundo me conhece aqui como Contra. Eu também sou Squad Lead aqui no Labs, tem mais ou menos um ano. Tô no Luiza Labs desde 2017, Magalu desde 2012. Boa! Então, bora lá! Aqui, nossa descrição formal de um Squad Lead é líder direto das pessoas da Squad, responsável pelas entregas e capacity dos times, seguindo e propagando os princípios do Labs. Tem um mindset ágil, garante a realização das cerimônias e a geração de métricas do time. Então, acho que isso descreve bem o que a gente tem que fazer. Se a gente não estiver muito bem alinhado agora, a gente vai descobrir também. Porque alguém vai falar, não faço isso não. Mas acho que todo mundo aqui faz isso. Yes. Eu acho que é isso mesmo. Acertamos. Sim. Boa, então acertamos. Uma coisa que eu acho legal é que antes da gente até falar sobre o que é um Squad Lead, Gouveia, a gente fala um pouquinho sobre a nossa formação. Hoje aqui, basicamente... Não, formação de estrutura de time. Só para o pessoal saber, né? A nossa estrutura hoje, basicamente, é meio que baseado no modelo Spotify. É o que chega um modelo mais próximo, digamos assim, mas todo ano muda também. Então, não é algo garantido que o ano que vem a gente vai continuar assim, enfim. A gente tenta se adaptar ao modelo de tribo, squad, enfim, com papéis de PO, tribe lead, squad lead, tech lead. Mais ou menos é esse formato que o Lab segue como um padrãozinho, digamos assim. Como Squad Lead, a gente tem um papel de estimular a autonomia das pessoas, né? Então, o Squad Lead, ele não exerce o papel de chefia, né? Ele exerce o papel de liderança. E liderança se dá pelo exemplo que a gente dá para as pessoas, né? Acho que é legal a gente puxar um pouco o que é Squad, no final das contas, porque essa ideia do Spotify que eles fizeram lá e a gente chupinhou tem esse formato aí dos squads, né? Basicamente, squad é onde tá a galera que trampa com os projetos ou os produtos diretamente. Acima disso, você tem uma tribo, que é um conjunto de squads. E acima disso, você tem uma aliança, que é um conjunto de tribos. E aí, acima disso, tem empresa, que é um conjunto de alianças. Nesse conceito, é mais ou menos isso que é a formação. A nossa função é fazer essa parte do middle management ali, de estar bem junto com a galera dos times, entendendo os problemas, azeitando o fluxo, tirando os problemas da frente. Em algumas empresas chamam isso de Scrum Master, em algumas empresas o Tech Lead faz isso. Aqui o nome que a gente deu por convenção foi Squad Lead. Então, para você que está escutando, se você tem alguém que ajuda a organizar o trabalho que você faz, ajuda a organizar como as coisas chegam, como a comunicação é feita, como o trabalho cross é alinhado, você tem 1 a 1 com essa pessoa, você pede férias e você tem feedbacks formais, somos nós. Então, olá. Antes de ser Squad Leads, o que vocês faziam? Eu era desenvolvedor mesmo. Antes de ser Squad Lead, eu entrei aqui no Labs em 2016. Eu era coordenadora de aplicativos, né, no mobile. Antes da gente ter essa estrutura mais horizontal, digamos assim. Então, mas em começo de carreira, eu fui QA. Eu fiquei durante 10 anos exercendo o papel de QA, qualidade. Eu aqui no Labs, antes de ser Squad Lead, eu era cientista de dados, então eu trabalhei um tempo como cientista de dados aqui. Antes disso, eu era da área de negócios, por isso que eu falei que eu entrei no Luiza Labs em 2017. Antes de 2017, eu trabalhava na área de planejamento e abastecimento de loja física. Trabalhei com BI um tempo lá, com projetos, com sistemas da área de negócio, mas como negócio mesmo e não como tecnologia. Eu era dev. Na real, eu entrei aqui como dev, daí eu comecei a exercer o papel que a gente chamou de tech lead, e foi isso que eu fiz até me tornar squad lead. Muito embora, antes da gente ter o nome de squad lead, a gente tinha tech lead que também cuidava de gente. Daí depois a gente decidiu separar esses dois, porque a gente viu que era mais adequado ter uma pessoa só com o ownership técnico dentro do time, né? Foi por isso que a gente fez isso. Então,
Esse foi o meu background. Na real, eu não acho que... Pra quem tá escutando aí, às vezes pensa que tem vontade de ir pra esse lado de gestão, às vezes se prende de... mas eu tenho que estudar e às vezes eu tenho que... Tem um background específico e tudo mais. Acho que não é verdade. Você tem que gostar de gente. Esse é o primeiro requisito, né? Se você não gostar de gente, já era. Eu acho que a principal característica de um bom squad lead é empatia. Tem que ter empatia pelo que as outras pessoas sentem. Se você não souber compreender a outra pessoa... Você tem que saber escutar, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma característica, uma qualidade, diria, que é muito importante pra gente, né? Eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu, mas como pra quem era desenvolvedor antes ou realizava uma atividade técnica, a maior dificuldade que a gente tem é saber o equilíbrio, né? Entre a parte técnica e gestão de pessoas, né? Porque, por outro lado, no meu caso, por exemplo, eu também gosto muito da parte técnica. Então, eu tenho uma tendência de querer ajudar a minha equipe no detalhe. E às vezes dá pitaco, né, também. Exatamente. Eu tenho isso e eu às vezes eu deixo até a galera cometer uns erros, porque eu aprendi que, é assim que se aprende, às vezes cometendo erros, claro que não erros graves, né? Mas é difícil, cara, a transição de técnico para gestão, porque você começa a observar até onde você não executa mais, sabe? De fato, assim. Você tá ajudando a galera a executar. O que, na real, pra mim, é muito mais gratificante, assim. Eu aprendi que, às vezes, eu conseguir organizar e ajudar a galera a entregar as coisas me dá mais satisfação do que passar 2 noites virado escrevendo código, saca? Você acaba percebendo que você deixa de ter só 2 mãos pra entregar e tem várias mãos, né? Que são as mãos, no final das contas, da sua equipe, né? E você tem uma tendência muito maior a fazer certo, porque tem muito mais gente pensando em como resolver o problema e com outras perspectivas, que é o esquema de ter diversidade no pensamento, sabe? Eu tenho formação de gestão de pessoas. A minha primeira formação é gestão de pessoas e a segunda é análise e desenvolvimento de sistemas. Então, isso tem me ajudado muito nessa parte de gestão. Também já atuei como PO e Scrum Master também, né? São experiências anteriores. Então, isso me deu uma gama de ferramentas para poder trabalhar com o meu time. Mas se eu pudesse dizer para todo mundo que está ouvindo, é que a primeira ferramenta, assim, primordial do Squad Lead é a confiança. É estabelecer esse nível de confiança com o time, com as pessoas com quem ele trabalha diretamente e principalmente entender onde cada uma delas vai se sentir confortável em desempenhar o melhor que ela pode do papel dentro de um time member, né? Então, pra mim, esse é o ponto inicial de qualquer relação. E também acho que uma coisa pra quem tá escutando e quer fazer a mudança não tem receita de bolo, não tem livro que você vai ler que vai dizer tudo, mas muito livro que você vai ler vai te ajudar a ter insights sobre alguma situação que você tá passando, saca? Então, se você tá lidando com gente e acha que você vai fazer um curso e sair de lá formado, esquece. Porque gente é um mundo, sabe? É um mundo real e é dinâmico pra caramba, assim. O mundo é dinâmico por causa da gente, sabe? E a verdade é que quando você achar que você tá preparado, aí vão surgir situações que vão mostrar pra você que você ainda não aprendeu tudo sobre isso. É o esquema do Mike Tyson lá, de que todo mundo tem um plano até entrar no ringue e tomar um soco no queixo, né? É isso aí. E uma coisa também interessante pra quem pensa em realmente mudar e ir pra uma linha mais de gestão, que tem uma frase muito, muito legal que a gente teve num treinamento que rolou aqui há um tempo atrás, que é: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Então, quando você tá num papel mais técnico e você acaba sentindo o valor da sua entrega através da qualidade do que você entrega e da quantidade que você entrega, é uma coisa completamente diferente de quando você vai para um papel de gestão, que o seu papel no dia a dia é outro. Não é porque você era uma pessoa muito boa tecnicamente que isso vai garantir que você vai ser uma pessoa muito boa na gestão. Então, os skills são outros e é literalmente isso. O que te levou eventualmente até um papel de gestão, que era ser tecnicamente muito bom, não é o que vai te levar adiante na carreira. Então, quando você muda esse papel, no início, eventualmente até um choque interessante, assim, de você perceber que muda o seu parâmetro do que é a sua entrega. Uma das coisas importantes também do papel da Squad Lead é que não tem nada do glamour. Não tem nada de glamour. A gente tem que aprender muitas vezes a deixar o nosso ego de lado para escutar o próximo, já que a gente quer promover um trabalho colaborativo. Então, escutar as pessoas, escutar novas hipóteses, saber dar espaço para o time trabalhar, estabelecer essa relação de confiança, dar a chance do time acertar e errar, tem muito a ver com o nosso ego também, de deixar um pouco de lado e compartilhar esse risco e novas oportunidades
responsabilidades com o time ali. E é interessante isso que a Camila tava comentando de você... Não é tanto glamour assim quanto as pessoas imaginam. É que quando as coisas dão certo, é mérito do seu time. Quando as coisas dão errado, é culpa sua. Então, esse é o dia a dia de um squad lead. E, na real, isso eu não acho de todo mal. Às vezes pra quem tá ouvindo falando, nossa, eu não quero isso pra mim, porque caramba, se eu fizer o time trabalhar, primeiro que se você tivesse pensamento errado, mas a frase desse jeito tá errada, né? Se você fizer o time trabalhar bem, é meio vírgula, porque o crédito não é seu, você não executa, você facilita a vida dos outros e o caminho dos outros, então o mérito seu é de ter tirado as pedras do caminho, talvez. E na real, a maioria das vezes quando dá merda, a gente tem uma boa parte de culpa sempre, saca? Então não dá pra você falar, essa frase é injusta. Não é, sabe? Assumir responsabilidade é uma das responsabilidades do nosso papel, né? Ironicamente, mas é. Então, a gente precisa entender onde erramos, entender que a responsabilidade primeira é nossa e dar a visão pro time também de onde a gente errou. Porque o time precisa saber onde eles estão acertando, onde eles estão errando. Pra gente conseguir formar o time, pra ser um time de alta performance, faz parte do papel de squad lead dar essa visão pro time. Eu queria comentar que também é um equilíbrio, né? Porque se você assume muito essa responsabilidade de forma transparente, né? As pessoas perdem a autonomia. Então, o nosso papel também é estimular a autonomia nas pessoas. Ou seja, todo mundo tem que compartilhar a responsabilidade. Uma frase que eu me lembro bastante, que alguém disse, é que o líder, ele tem o papel de repetir as coisas, né? Ele repete bastante, né? Então, uma das coisas que a gente sempre repete e que sempre lembra todo mundo é sobre assumir responsabilidades, né? E aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando se o objetivo de todo o squad lead seria se tornar irrelevante, né? Porque a partir do momento que existe autonomia, não é necessário alguém para lembrar disso, né? O que vocês acham? A gente tem um episódio sobre isso. O episódio 13, que é obsolescência programada em gestão de equipes. Que a gente falou sobre isso, saca? Que se você está trabalhando com autonomia, então, em altíssimo nível, o seu papel é um dia ser inútil naquele círculo de pessoas ali. Porque você formou todo mundo a trabalhar bem. Idealmente, você formou uma pessoa que vai se despontar mais e ela vai estar apta a ser sucessora do seu papel. E aí, você pode ir fazer outra coisa e tudo mais. Por isso que ter bastante conhecimento em várias ferramentas de mercado, e quando eu falo ferramentas, são práticas, métodos, metodologias, arquitetura, essas boas práticas, é importante o squad lead ter esse conhecimento para poder justamente empregar essas melhores práticas dentro do time, né? É mais ou menos que no esquema do programador saber escrever código, porque é você escrever algum negócio, um monte de instrução pro computador, mas aí você começa a ter ferramental de, como escrever um negócio direito, com uma arquitetura correta, é a mesma correlação, né? Você conhecer ferramental, assim. Bom, a gente chorou as pitangas aqui um pouco, mas é legal a gente contar um pouco do nosso dia a dia aqui. Bem, falando então um pouquinho do nosso dia a dia, como o Gouveia mencionou, atualmente no contexto que eu estou inserida, né, a gente trabalha com o método Kanban, que a gente entende que é o melhor método dado a maturidade e senioridade do time, então é a ferramenta que está se aplicando melhor agora. Então, quando eu chego, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente tem o ritual lá, que é o daily meeting, que a gente fala, e aí, então, a gente começa a fazer a leitura ali do quadro, da direita para a esquerda, de cima para baixo e tal. Excepcionalmente, estou num time de 30 pessoas. Tem sido bem desafiador, mas também muito legal, porque a gente aprendeu a se organizar de maneira que isso funcione, que seja ágil, mas não ágil para que a gente perca o contexto ou as principais coisas que a gente precisa falar ali na dele. Basicamente, dá uns 15 minutos, tá? É algo bem, bem legal mesmo, uma experiência bem diferente. Nossa, parabéns. 30 pessoas, 15 minutos E tem gente remoto, tá? Então, a gente faz via Hangout. Tá? É uma experiência que está sendo muito bacana e a gente está se organizando bem, então tá funcionando. Então a gente tem os replenishings, conforme a necessidade ali, conforme a gente vai vendo que o backlog ali, as demandas que estão ali para entrar, a gente tá vendo que vai esgotando, a gente vai colocando ali no Kanban. Tem funcionado muito bem, tem papel de PO também junto com a gente nessa frente. Daí a gente também tem, na verdade, no método Kanban em si, são 7 cadências sugeridas pelo David J. Anderson, só que a gente não tá usando todas elas. Então, as principais são essas que eu mencionei. Replenishing, a gente também está fazendo as Kanban Meetings, que são as dailies, digamos assim. Aí tem algumas outras adaptações que a gente fez. Então, a gente tem o refinamento também de alguma demanda técnica.
E uma coisa que eu gosto bastante de falar, o Catoto, que é nosso diretor de produto aqui do Magazine Luiza, ele vem fomentado muito essa questão do discovery de produtos, né? Então, os POs têm investido bastante tempo nisso. Só que também a gente tem o discovery técnico. Isso faz parte da responsabilidade do Squad Lead puxar junto com o time. Porque por mais que o produto saiba o que ele tem que fazer, a gente precisa dar um prazo para saber se aquilo é viável dentro do tempo que a gente tem. Então, isso também está muito no meu dia a dia. Eu entendo, o time entende com produtos daquilo que a gente precisa fazer e a gente vai depois para esse refinamento técnico para saber em quantas tarefas a gente precisa quebrar aquela demanda e baseado no nosso throughput, que é a vazão de entrega semanal, quinzenal, mensal, a gente consegue ter uma previsibilidade de entrega. Então, basicamente, esse faz parte do meu dia a dia. A gente também faz one-on-ones e feedbacks com o time. Basicamente é isso. No meu caso, tem um contexto que eu trabalho junto com a Camila. Então, parte dessas pessoas aí que estão nesse projeto Cross estão sob a minha responsabilidade. Então, o meu dia a dia é muito parecido com o dela, porque a gente está nas mesmas cerimônias, nas mesmas reuniões. A diferença é que eu me concentro um pouco mais nos detalhes das coisas que estão sob a responsabilidade da minha squad. No meu caso, tem um adicional também que, como o projeto que eu estou inserido, ele tem muitos ou alguns fornecedores dentro desse projeto, parte do meu dia a dia tem a ver com alinhar a comunicação e as atividades desses fornecedores também. Então, por exemplo, a Camila citou que a gente faz uma daily com bastante gente, né? Ela até é bem rápida, né? Dado o contexto. Então, para quem está ouvindo imaginar também como funciona, assim que acaba essa daily, eu continuo junto com a minha equipe, conecto junto com outras pessoas que estão remotas, fornecedores, e a gente faz uma pequena extensão nessa daily para tratar dessas atividades específicas, dessas pessoas que não precisa envolver todo mundo. É como se fosse um pós-daily para finalizar esse alinhamento. E aí, fora tudo isso que a Camila comentou, eu acho que para não ficar repetitivo, mas uma coisa que é legal a gente passar para quem está ouvindo também, é que boa parte do nosso trabalho no dia a dia tem a ver com comunicação. Alinhar tanto expectativas, né, de outras pessoas que são clientes, digamos assim, do nosso trabalho, outras squads, ou mesmo stakeholders, e até dentro da equipe, né, garantir que a comunicação esteja fluindo bem, para que o trabalho possa fluir bem, né? Então, acho que tem muito a ver com essa percepção, né, de que as pessoas estão se falando, de que estão entendendo bem aquilo que está sendo dito, né? Garantir que isso ocorra. Eu, até para não ser muito repetitivo, eu não vou repetir tudo que o pessoal já falou, mas o meu dia a dia é basicamente muito parecido, principalmente com o da Camila. Eu não tenho esse contexto de estar num time que tem trabalhado extremamente cross, mas o dia a dia é muito parecido, com fomentando os rituais. Uma coisa interessante sobre isso, especificamente sobre os rituais, eu tento não ser a pessoa que puxa todos os rituais sempre. Eu fomento que as pessoas do time puxem para que elas ganhem mais autonomia. Então, eventualmente, eu vou lá, mando o Slack para a pessoa e falo, puxa esse ritual aí, só para te variar um pouco quem que puxa. Isso é uma coisa muito interessante. A parte dos one-on-ones, essa é uma coisa muito interessante que eu acho que a gente podia até depois falar com mais detalhes, que esse é um papel muito importante do Squad Lead. Em geral, pelo menos no meu caso, né, esse é como eu faço, eu utilizo muitos one-on-ones para ajudar as pessoas do time a se desenvolverem. Então, é o momento que eu converso, que eu entendo sobre para onde a pessoa quer ir, além de discussões do dia a dia mesmo, para saber se tem algum problema. Então, os one-on-ones é uma ferramenta muito importante, muito útil para o Squad Lead. Eu queria comentar uma coisa sobre o que a Camila falou. Teve um momento que ela falou sobre os refinamentos e sobre a parte de capacity dos times, coisas do gênero. Eu queria comentar que isso também é uma atribuição muito importante do Squad Lead. É o Squad Lead que consegue, que deveria, na verdade, mensurar o quanto o time consegue entregar, qual que é o throughput do time, conseguir, dado um refinamento, conseguir saber em quanto tempo determinado
qual feature vai demorar para ser desenvolvida. Então, isso também é um papel muito importante, a gente conseguir ter métricas do time, saber do dia a dia se a gente vai conseguir entregar uma determinada coisa no prazo ou não. Então, esse é um outro papel bem interessante. Uma coisa talvez um pouquinho diferente que eu tenho da Camila e do Paulo é que no meu time, além de desenvolvedores, a gente tem cientistas de dados. Então, como eu era cientista de dados antes, eu também tento ajudar os cientistas de dados num nível um pouco mais granular, vamos dizer assim. Eu tento ajudá-los também em pensar os modelos, pensar os experimentos e coisas do gênero, mais por esse meu background mesmo. Acho que meu dia também é parecido com o de vocês. Na parte dos dailies, eu tenho um reminder que eu coloquei no nosso canal privado do Slack, que ele fala todo dia às 2 da tarde pra fazer daily. E toca o link no Hangouts lá também do que a gente usa. E boas, eu nunca puxo, o time que puxa sempre. Eu sempre tentei fazer isso em todos os times que eu tava, e às vezes isso falhava miseravelmente, às vezes isso funcionava muito bem. Mas eu acho que é de time pra time. Tem time que pega e tem time que não pega isso. Mas na real, eu tento fazer isso porque não é todo dia que eu vou estar lá. E na real, dele tende a ser mais pro time, assim. O que eu cobro muito do time é, cara, mantenha os boards todos adequados e correlatos à realidade, saca? A gente usa um sistema aqui que você tem vários quadros em uma mesma tela, assim. Então, nesse quadro, eu tenho lá uma parte de operação e uma parte de projeto, né? Que eu acho que vocês têm assim também. Acho que eu roubei da Camila, inclusive, essa ideia. Junto com as colunas, eu copiei igualzinho. E eu falo isso pra eles porque sempre que eu preciso consultar é mais fácil olhar lá. Eu posso olhar isso a qualquer hora e saber tirar métrica é muito fácil disso, saca? Então, é uma puta mão na roda usar isso. Então, eu faço isso. A cada 2 semanas, eu pego tudo o que rolou nesses dias e faço uma review zona com o time, mostrando tudo que a gente colocou em produção, tudo que a gente trabalhou e deu certo, quebra de tipo de tarefa. Eu mostro um monte de gráfico em como a gente teve mais demanda de tipo tal e de tipo tal. Como que a gente tá de lead time das coisas, muito embora lead time eu não acho que significa tanta coisa assim. Se você trabalha com projetos de naturezas variadas, lead time às vezes não é uma métrica tão ideal assim para você ficar pesando. E sem contar que métricas ágeis, métricas de performance, ela é atemporal, né? Exatamente. Porque se uma pessoa sai de férias, ou se é um time novo, ou se o time está se formando, ou se o time mudou, a gente perdeu pessoas, se reorganizou, nunca vai ter o mesmo throughput. E você tem que saber se adaptar à situação, né? Exatamente. É isso que você falou. Não adianta ser a pessoa que é super chata com burn-up e falar, meu burn-up mudou a tendência. Cara, beleza, você tem 2 pessoas que estão de férias, uma ficou doente, aquele cara ali fez home office porque o gato estava doente, sabe? E são pessoas, né? O mundo acontece, sabe? A gente trabalha com pessoas, a gente não trabalha com máquinas. Sim. Então, já é sabido, né? Aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Mas quando a gente fala isso, a gente está falando de sistemas e não de pessoas. Sistemas de trabalhos que eu estou dizendo, sabe? A gente precisa entender o contexto que a gente está inserido, sabe? Entender a realidade e como que a gente vai começar a ler também aquele time. Como que a gente vai começar a ler throughput, como a gente vai começar a ler cycle time, lead time, contexto mesmo, cenário de aprendizado mesmo do contexto que a gente está inserido. Tem uma série de coisas que a gente deve levar em consideração. E isso não é de um dia para o outro, sabe? Não vai ser em 15 dias que a gente vai ter o throughput exato daquele time. São coisas que levam um certo tempo para a gente começar a ter uma certa segurança e previsibilidade, né, das demandas, entregas, enfim. Sim, e pra gente que trabalha em varejo, se você ficar noiado com isso, em época de Black Friday, liquidação fantástica, seja bem-vindo ao caos. Você não vai ter consistência em métricas nem a pau, assim. Mas, bom, além disso, tem os processos de feedback. Aqui no Labs a gente tem 5 no total. A gente tem 1-on-1, tem 360, tem Squad Assessment, tem a pesquisa de clima e a comportamental. Além de ter todos esses feedbacks, o que a gente tem na prática no ano inteiro é 360 de vez em quando e 1-on-1. Né? 1-on-1, eu acho que é uma das partes mais legais do nosso papel, porque você consegue ajudar bastante e você aprende muito também. Por mais que você tá ali ajudando a dar uma mentoria, você aprende muito em como as pessoas se comportam e como uma coisa que você falou volta no futuro melhor, saca? Em casos positivos, né? E
E isso eu acho que é a parte mais legal, assim, o quanto você aprende com os outros. Essa é a parte mais legal, assim, sem dúvida. Tem uma coisa muito interessante sobre os one-on-ones, né, os feedbacks que a gente faz, é que neles a gente insere o contexto de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Sim. E muitas pessoas perguntam, mas quando você vai fazer o meu PDI, né? Pergunta para o Squad Lead geralmente. É legal e é importante todo mundo saber que não é o Squad Lead que faz. Na verdade, o Squad Lead ele tá ali para dar o suporte para você escrever a sua história aqui dentro do Labs. Então, o seu PDI, ele tem muito mais a ver com o que você enxerga de evolução para a tua carreira, seja aqui dentro do Labs ou seja fora do Labs, a gente está aqui para dar justamente esse suporte. Óbvio que hoje a gente está capacitado com ferramentas técnicas para poder auxiliar isso, mas quem escreve a sua história aqui dentro é você mesmo. Sim. Às vezes, nosso papel é trazer algumas provocações à mesa se você não tem claro isso, né? E aí a gente faz você dormir com umas dúvidas aí, mas é bem essa linha que a Camis falou. Uma coisa que facilitou bastante para mim nos one-on-ones, essa questão de dar o feedback para as pessoas, foi entender que o nosso papel não é ficar anotando falhas e lembrando as pessoas das falhas delas, né? Mas é estimular a autoanálise, né? A pessoa ela tem que estar consciente de como ela está atuando e o que ela quer, quais são os objetivos dela, né? É quase que a terapia, né? É um pouco disso. Assim, a gente não tem o papel de ser psicólogo de ninguém. Mas no ponto de vista de a gente mais perguntar para a pessoa se responder, é parecido com terapia, né? Isso mesmo. Porque o seu terapeuta nunca fala, você tem que fazer isso. É sempre, o que você acha disso? Eu disse isso também no sentido que, assim, a gente trabalha com pessoas, né? Então, as pessoas têm problemas pessoais. Elas, invariavelmente, em algumas situações, vão trazer coisas pessoais para o contexto corporativo, né? E tudo bem, dado o nível, né? Tudo bem, exatamente. Faz parte. Inclusive, como Squad Lead ou como líderes, a gente tem que saber entender também quando as pessoas estão passando por situações complicadas e dar ouvido quando necessário, né? É lógico que a gente tem que só tomar um certo cuidado porque a gente não é qualificado para dar nenhum aconselhamento nesse sentido. O nosso papel é profissional, né? Mas é parte do nosso papel também saber ouvir quando é necessário. Inclusive, se você está ouvindo e é Squad Lead ou coordenador, a dica que eu te dou é, quando entra nesse âmbito pessoal, a gente aqui no Labs, o pessoal de gestão de pessoas, eles têm um ferramental melhor para isso, e eles são formados para isso, boa parte deles, ou todos, não sei. Mas todas as vezes que eu tive algo entrando no âmbito mais pessoal, eu passei para eles, porque eu sou zero capacitado de dar conselho pessoal para alguém, assim, eu não me sinto responsável. Eu não tenho filho, então só pra você entender o nível, assim. Minha dica é, procure a área da sua empresa que tem competência formal para isso, porque eles não sabem o que fazer. Eu não terminei de contar o que eu faço. Conte-nos mais. É verdade. Fora isso, a gente, basicamente, nosso trabalho é comunicar e alinhar, né? No grosso, assim, em vários aspectos diferentes. Comunicar, alinhar o time em relação à estratégia da empresa e coisas que a gente precisa executar, ver se ninguém tá viajando a batatinha ali. Pessoal de negócio também. Às vezes, meu trabalho tem muito a ver com chegar também pro pessoal de negócio e falar, muito legal o que tá todo mundo querendo fazer, mas isso aqui não dá pra fazer nesse tempo. Alinhar com o pessoal de produto também, falando, isso aqui é muito legal, mas a gente não consegue fazer isso nesse tempo que vocês precisam, dessa maneira que vocês estão propondo, ou pra gente fazer essa coisa tem esse problema. Às vezes o Tech Lead, por exemplo, lá onde eu tô, o Tech Lead ajuda muito a quebrar as coisas. Basicamente, quando ele tem algum problema, ele passa pra mim e eu vou resolver, porque o meu trabalho é esse, resolver problema pros outros. Então eu gosto bastante desse jeito que a gente trabalha, e basicamente o meu dia a dia, no grosso, é isso, né? Mas também educar todo mundo que você interage de como a gente deve ser mais pragmático em trabalhar em cima das demandas e das necessidades reais, assim, né? Não ficar meio puritano, assim. A gente trabalha aqui por um motivo. Também um dos nossos papéis é encontrar junto com o time caminhos alternativos e que realmente a gente siga o conceito do MVP para que a gente consiga andar na velocidade do negócio, que é entregar valor o quanto antes para a gente começar a aprender com erros e acertos daquilo que a gente está se propondo a fazer. Uma coisa que eu particularmente acredito que é essencial para conseguir fazer isso que a Camila falou é que a gente consiga fazer um papel de tradutor entre tudo isso que está acontecendo. Então, é muito importante o papel
um dos papéis do Squad Lead, de conseguir traduzir para o time, na hora que a gente vai desenvolver de fato uma coisa, quais são as estratégias de negócio. E o contrário também, a gente como Squad Lead conseguir traduzir para o negócio quais são os problemas técnicos que a gente vai enfrentar indo por determinado caminho e eventualmente ajudar a pensar em outras soluções. Então, eu acho que se eu fosse destacar o principal, acho que um principal, ou pelo menos o top 3 principais características, atribuições de um Squad Lead é essa, é de ser o tradutor para vários dos lados, né, nessa rede. Né? Tem uma das nossas responsabilidades também, que eu considero muito importante, que eu, de fato, eu amo estar empregando ela aqui, que é a questão dos nossos valores e comportamentos, né? Na verdade, é a nossa cultura como um todo, né? Hoje elas são 4 componentes, como a gente gosta de dizer aqui, que são os valores, comportamentos, os nossos ritos e os nossos propósitos. Então, sempre quando chega alguma pessoa nova no meu time, então naquele primeiro bate-papo de onboard, eu gosto de deixar bem claro para aquela pessoa o que é esperado dela aqui. E dentro disso está muito forte a nossa cultura, porque foi a nossa cultura que trouxe a gente até aqui, a maneira como a gente faz as coisas e aquilo que também vai levar a gente para frente, sabe? Então, isso é o que todo Magalu deve ter na veia ali. Às vezes eu faço isso durante o processo seletivo, sabia? Quando eu tenho uma segurança muito grande de que a gente vai fazer uma proposta para um candidato ou uma candidata, na última fase, normalmente eu faço isso. Eu meio que ponho umas reais, assim, é isso que a gente espera, você tá achando que são muitas flores aqui? Daí a pessoa normalmente fala, acho que isso vai ser legal. Eu falei, tá, mas eu quero saber o que você acha que não vai ser legal. Eu faço isso também. Porque daí a pessoa tem certeza de que ela vai querer vir, sabe? Ainda mais quando é senioridade, quanto maior a senioridade, eu gosto mais de fazer isso. Porque geralmente o mercado, ele contrata pelo conhecimento, mas demite pelo comportamento. Então, isso é algo que tem que estar claro para o candidato, que vai ser esperado aquilo dele, ser mão na massa, ser gente que gosta de gente, que faz muito parte aqui dos nossos valores. Ele vai ser cobrado, vai ser analisado por aquilo. Não é um bagulho psicopata, né? A gente não fica olhando, falando, você errou aqui. Mas ter uma atitude colaborativa, sabe? Entender por que a gente está aqui, que é realmente construir algo relevante através da tecnologia. Isso é muito importante para as pessoas saberem, antes de até mesmo vir trabalhar com a gente, sabe? Porque isso é algo que a gente fomenta aqui entre as pessoas. Porque as pessoas trabalham em contextos muito diferentes, né? Tem gente que trabalha ali no seu dia a dia e tem uma responsabilidade limitada. A nossa cultura aqui, ela tem a ver com comprometimento e autonomia. Então, quando a pessoa entra, ela precisa entender, e eu achei interessante você ter citado isso, porque eu faço a mesma coisa. Deixo claro que é tudo muito bom, mas a gente vai ser cobrado por esse comprometimento e as pessoas, seus colegas de trabalho, seus colegas de squad, precisam confiar que você vai estar ali quando precisar. Então, é importante que quem entre esteja alinhado com essa expectativa, senão é o que a Camila falou, vai haver um desalinhamento, aí, um desentendimento em questões comportamentais, que depois que a pessoa já entrou, é muito complicado você mudar, né? A não ser que a pessoa esteja disposta a mudar, mas por isso a gente tenta passar, e é honesto, né? Transparente, passar isso logo no começo. Diz que a pessoa vai ser cobrada por aquilo, ela vai ser avaliada por aquilo, né? Que são comportamentos que são esperados dela, né? E uma coisa interessante também sobre essa parte de comportamentos é que a grande real a gente não consegue mudar a atitude das pessoas. A única coisa que a gente consegue fazer é dar informação para essa pessoa e dar feedbacks para ela sobre um determinado comportamento que não vai de encontro com a nossa cultura, né? Então é por isso que aquilo que o Gouveia falou de no momento da contratação, ou que a Camila falou de no momento da pessoa estar entrando no time, logo de cara você já alinhar sobre isso, é muito importante. Porque as pessoas, elas mudam de comportamento e de atitude apenas se elas quiserem. Então, por isso que é muito importante. E aqui no Magalu, inclusive, a gente valoriza muito, muito, muito comportamento. Essa é uma das coisas que mais me deixa apaixonado por essa empresa. Uma das coisas que me faz estar aqui desde 2012 é justamente eu perceber a importância que o Magalu dá para o comportamento e como isso é um pilar realmente da nossa cultura. Uma parte importante, já que a gente entra nesse assunto, é que parte da nossa responsabilidade tem a ver com isso, ajudar na retenção e atrair talentos, né? Então, é óbvio que não é a nossa responsabilidade primária, mas a gente atua bastante na questão das entrevistas, avaliações, né? Existe uma rotatividade e existem novas necessidades, então a gente costuma participar bastante também em processo seletivo. Isso é verdade. Outra coisa que é do meu dia a dia é isso, cara. Ano passado,
Teve uma época que eu fazia 2 entrevistas por dia, às vezes 3. Ano passado eu entrevistei mais de 200 pessoas com uma tranquilidade no pé das costas, assim. Com certeza foi mais de 200. Uma das coisas legais de ser squad lead e ter a possibilidade de exercitar isso é que entrevista e feedback são coisas que você só aprende fazendo. Não tem livro que você vai ler que vai te ajudar nisso, sabe? Então você só aprende e ganha maturidade nisso fazendo, cara. Entrevista você tem técnica e tal, mas... Você adquire ali a base teórica, né? Mas é que na entrevista ali, você começa a aprender. Depois de tanto você fazer, você começa a entender, a ler um pouco mais o candidato. Você já começa a saber direcionar um pouco mais as suas perguntas. Inclusive, por exemplo, do dia a dia dele, onde reforça o comportamento que é esperado aqui. Então, isso você vai aprendendo ao longo do tempo ali. Também, a gente sempre faz entrevista com RH, que é todo capacitado para isso. Mas isso é interessante também, né? A gente começa a ler um pouco dessa parte comportamental e perfil do candidato também. Sim. Eu li no Twitter outro dia, e eu não sou uma pessoa muito fã de rede social, assim. Se você me segue em algum lugar aí e vê que eu não posto muito, é por isso. Eu não sou um mega fã de rede social. Mas eu, às vezes, dou uma lida no Twitter e eu tava lendo alguém reclamando do processo seletivo de alguma empresa, acho que não era aqui, falando que, perguntaram muito sobre o meu trabalho atual. A gente aqui, eu costumo perguntar do trabalho atual da pessoa pra correlacionar qual o impacto que ela vai ter pra ela, fazendo mudança pra cá, se for muito diferente, e pra entender se, a minha expectativa sobre a capacidade daquela pessoa atender a necessidade daquela vaga pro time que a gente tá fazendo o processo vai ser atendido, sabe? É importante também, depois eu sempre gosto de expor nossa situação pra pessoa enxergar, sabe? A diferença que vai ter. Às vezes, tem os candidatos que eu vejo como é o dia a dia deles e eu falo, eles não querem mudar pra cá porque o dia deles parece igual ou melhor que o nosso. Então, acho que essa pessoa não vai querer fazer essa mudança. E ok, sabe? Cada um é feliz no seu lugar. Eu já pensei isso de um candidato, a gente contratou ele, eu já pensei isso em candidato e ele não quis, assim. E é legal que a pessoa tenha uma boa experiência no processo seletivo, mesmo que ela não seja selecionada, né? Porque eu já participei de processos onde eu não recebi nenhum feedback. E é muito ruim isso, porque você não sabe onde você pode melhorar, o que você pode fazer, principalmente quando você realmente está interessado em trabalhar naquela empresa. Então, uma das coisas que eu sempre faço, eu acho que a maioria de vocês deve fazer também, quando eu percebo que alguém não está apto ainda para uma determinada vaga, é tentar ajudar a pessoa. Então, por exemplo, se é uma questão técnica, a gente está avaliando um desafio técnico e vou dar um exemplo aqui, tá? Básico, assim, mas vamos supor que um dos requisitos seja qualidade e você vê que a pessoa não entregou nenhum teste automatizado, nenhum teste unitário, nada assim. Eu procuro direcionar, você sabia que isso é importante na entrevista e tal, perguntar, e aí quando eu vejo que é uma pessoa que ainda talvez não tenha tido a oportunidade de ter essa experiência, de, na boa, explicar pra pessoa, você pode ler sobre isso aqui. Às vezes eu passo até referência literária e tal. A gente falou de várias coisas que a gente gosta de fazer e que são mais fáceis, algumas nem tanto, mas acho que a parte mais difícil do nosso papel, de qualquer papel de gestão, são as conversas difíceis. Eu falei um pouco com a Cíntia da Carta, que até a gente teve treinamento com ela aqui, e aí eu gravei um episódio com ela também. E aí eu queria perguntar pra vocês, o que vocês têm a dizer sobre essa parte das conversas difíceis aqui, pra quem tá escutando? Que elas são bem difíceis mesmo. Para mim, a principal coisa que a gente precisa ter no momento de conduzir uma conversa difícil é uma coisa que o Paulo comentou logo no início, que é a empatia. Então, você não pode desconsiderar todo o contexto e todo eventual sentimento que pode existir num determinado momento que você precisa falar alguma coisa difícil com alguém. Então, eu acho que empatia é uma coisa primordial. E outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente sempre ir preparado para essas conversas difíceis. Você nunca chegar com um monte de assunção, um monte de coisa que você presume e sair falando sem antes você ter parado para pensar, parado para analisar se o contexto é aquilo mesmo, se você não interpretou alguma coisa errada. Dar exemplos. Exatamente. Então, eu acho que essa também é uma coisa super importante no momento de você fazer uma conversa difícil.
difícil. Tem um conceito que a gente usa aqui, inclusive, para feedbacks abertos, a gente sempre passa para o time, que é a janela de Johari. A janela de Johari, ela vai falando sobre alguns conceitos, né, de relações interpessoais ou de grupos, onde lá tem esses 4 quadrantes que eu vou falar. Então, o primeiro ali é o aberto, é o eu aberto, né, que ele fala. São coisas que eu sei sobre mim e que outra pessoa também sabe mim, sobre aquele comportamento, seja ele bom ou ruim. Tem aquele que é o conhecido pelo eu, não conhecido pelo eu, que é o eu cego, né? Então, eu não sei que eu faço aquilo e que aquilo, de alguma forma, influencia negativamente o grupo. Mas o grupo sabe que aquilo acontece, que está impactando. Tem o eu secreto, que não é conhecido pelos outros, ou seja, não é nem conhecido por mim, nem pelos outros. Então, nunca ninguém vai saber daquilo. E tem o eu desconhecido, que é aquilo que eu sei, mas ninguém sabe, e eu não vou falar que eu tenho aquele comportamento que eu considero ruim, de repente. Então, toda vez que a gente percebe, como Squad Lead, pelo menos eu uso bastante esse quadrante aqui, algum comportamento que está impactando o time, ou que está impactando a pessoa, ou que a pessoa não sabe que aquilo impacta o grupo, eu sempre tento descrever situações onde aquilo acontece e tento dar a visibilidade para a pessoa de como aquilo impacta tanto positivamente quanto negativamente o grupo. Quando a gente vai falar do eu desconhecido, que é aquilo que a pessoa não sabe, ninguém mais sabe, tá tudo bem, tá tudo certo, porque a pessoa ela tem aquilo na cabeça dela, um exemplo que eu vou dar. Eu não sei falar muito bem inglês, ok, e ela tem aquele medo, absurdo de que alguém descubra que ela não sabe falar inglês ou que o inglês dela não é tão bom. Só que aquilo tá impactando somente ela tá criando aquele monstro na cabeça dela. Se aquilo não impacta o dia a dia, nunca ninguém nem vai levantar como um ponto de atenção, um ponto que ela deveria melhorar. Porque se ela não tá precisando, ok. Se bem que falando de tecnologia é bem difícil, mas só dando um exemplo aqui. O eu secreto, quando ele já fala aqui na janela de Johari, é aquele comportamento que é ruim, que pode te prejudicar, mas nem você tem conhecimento. Como você não tem conhecimento e seu líder também não, então é algo que vai ficar desapercebido e ninguém nunca vai falar sobre aquele comportamento. O eu aberto é aquilo que é conhecido pelos outros e por mim, então quando o teu gestor, ele leva e ele fala pra você sobre aquilo, você sabe que, puxa, eu preciso realmente melhorar esse comportamento, mas para ele ter um motivador, ele precisa entender o que aquilo causa nas outras pessoas. Então, não é algo direcionado, olha, não é sobre você, Paulo, vou usar o Paulo como exemplo, não é sobre você, mas o teu comportamento nessa situação está causando isso pode ter um problema pra gente, então a gente vai trabalhar juntos para tentar melhorar. Quando acontecer, a responsabilidade do líder é começar a dar visibilidade para a pessoa e ir melhorando aquele comportamento. O que eu queria comentar a esse respeito é assim, eu acho que, como tudo na vida, tudo depende. Então, em relação aos feedbacks, o que eu percebo é que depende também de como a pessoa recebe aquele feedback, e depende da personalidade que ela tem. Se é uma pessoa mais humilde, mais tranquila, é muito mais fácil você trazer um fato e tentar fazer com que a pessoa veja o impacto daquilo para ela e para as outras pessoas que estão ao redor dela. Se a pessoa tem uma personalidade mais forte, ou é talvez um pouco mais, digamos assim, orgulhosa em relação ao que você está dizendo, fica mais complicado. Então, esse embasamento é muito importante por isso, porque senão fica um achismo e fica a sua opinião em relação às atitudes daquela pessoa. E isso é muito delicado, porque a nossa opinião também é só, talvez, um ponto de vista, né? Então, a gente precisa, como a Camila comentou, precisa embasar isso de algum modo. E, por outro lado, depende também, como já falei, da pessoa. Se a pessoa quiser te ouvir, ela vai ouvir. Se ela não quiser, é a autonomia dela também, né? Então, por isso que a gente tem as avaliações periódicas também, né? Porque se a pessoa não quer melhorar, paciência, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque talvez a gente tenha a tendência de insistir num ponto, né? E isso é complicado também, porque não depende só da gente como líder, né? Uma das complexidades do nosso papel é, às vezes, entender como adaptar os feedbacks para diferentes pessoas, saca? Tipo, para uma pessoa que... E maturidades, né, Exatamente. Para um júnior que é muito fechado, você vai falar de um jeito. Para um júnior que é mais tranquilo, ele vai ouvir as coisas mais facilmente e vai entender mais facilmente. Tá mais aberto a aprender também. Então tá beleza. Para um sênior que é muito cheio de si, meio áspero na comunicação, você tem que abordar de outro jeito. Você vai ter que adaptar a sua comunicação e a estrutura do seu discurso para pessoas diferentes, sabe? Não tem como, assim. Não tem como você querer impor, porque não vai funcionar. E uma coisa legal de colocar também é que a gente falou muito sobre dar o feedback para
para as pessoas, né? Nos one-on-ones e nas avaliações, mas é importante lembrar que o momento de feedback ou de one-on-one, ele é recíproco também, né? Então, uma coisa que a gente costuma fazer bastante é não só falar sobre a pessoa que está recebendo o feedback, mas também pedir o feedback, né? Principalmente quando você tem esse papel de liderança, né? Você tem a obrigação de pedir o feedback, porque existem pessoas que vão dar esse feedback para a gente normalmente, mas muita gente só vai dar esse feedback se a gente pedir, né? E é muito interessante ouvir a percepção das outras pessoas na equipe ao nosso respeito também, e isso ajuda a criar empatia mútua, né? Compartilhar as dificuldades com todo mundo, né? Então, com o tempo, isso acaba criando uma squad mais forte também. E uma coisa interessante sobre feedback é que, no meu ponto de vista, o feedback é quase como um presente, né? Então, quando você tá dando um feedback para uma pessoa, é porque você genuinamente quer que ela se desenvolva, que ela vá além do que ela tem ido hoje. Então, eu particularmente, quando eu recebo feedback do meu time, eu acho ótimo. Quando eu recebo feedback das minhas lideranças, eu também acho ótimo. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também. Tem um formato de feedback que a gente roda aqui, que é o feedback 360 aqui com os times. Geralmente é quando algum liderado, na verdade, ele solicita e fala, olha, eu gostaria de ter um feedback 360 do meu time. Geralmente é facilitado por um Agile Coach, então a gente chama pessoas convidadas, que são pessoas que a própria pessoa quer, então geralmente umas 5 pessoas para fazer essa rodada de feedback. Então a gente leva essas pessoas para uma sala, a pessoa que está ali pedindo feedback, ela se apresenta, diz quem é ela, o cargo que ela atua aqui, e em termos de evolução de carreira, para onde ela quer ir ou não, ela só quer ser um profissional melhor naquele papel que ela já está exercendo naquele momento. Então as pessoas que trabalham com ela, e eu digo pares mesmo, tá? Essas próprias pessoas começam a pensar juntas em maneiras de que aquela pessoa consiga evoluir em termos de carreira ou melhorar certos tipos de comportamento para aquilo que ela está pretendendo ser, de repente estudar uma linguagem nova, explorar novas ferramentas, ou então atuar mais a parte de gestão, se a pessoa está querendo seguir para uma carreira de gestão. E quando esse feedback vem da lateral ali, digamos, do par da pessoa que trabalha ali no dia a dia, isso é muito rico. Porque não fica muito daquela coisa do gestor dela falando ou impondo como ela tem que ser ou o que é esperado dela. Ela está ouvindo de mais pessoas. Para pedir esse feedback aberto, que a gente fala, 360 ali do time, geralmente às vezes tem liderados também, tem líderes também ou não, a pessoa precisa estar muito bem preparada. Então, eu recomendo para que quem quiser rodar esse teste, esse piloto, preparar tanto o time que vai dar o feedback, porque está relacionado diretamente ao comportamento da pessoa e não como ela é em si, pessoalmente, digamos, ali. E também preparar a pessoa que vai receber, porque, como o Contra falou, o feedback, ele é um presente. É um momento onde você para, você pensa e você está querendo o melhor da pessoa ali, né? Você realmente está se dedicando a fazer a pessoa evoluir. Então, a gente tem que estar aberto a receber feedbacks também. E eu falo por experiência própria, eu já fiz esse feedback 360 que a Camila falou, e é muito bom realmente para o seu próprio desenvolvimento. Eu já como líder, juntei meus liderados, juntei pares, pessoas de outras áreas, e todas elas se reuniram e gastaram um tempo considerável pensando em coisas para me ajudar a melhorar no dia a dia. Se tem mais presente que isso, eu não sei o que é, não. Eu acho que isso é um presentão, né? Eu queria saber de vocês qual a parte mais difícil do nosso trabalho, e eu já vou colocar a primeira aqui, que é quando as pessoas saem, seja por vontade própria ou seja por necessidade do time, assim. E quando eu digo necessidade do time é porque, normalmente, quando a gente faz o desligamento de alguém, é justamente porque a pessoa, no contexto do time de produtividade, convivência e tudo mais, não tá mais funcionando. Depois de uma série de feedbacks e tudo mais, não tá mais funcionando. Pra mim, essa com certeza é a parte mais difícil do nosso trabalho. Quando as pessoas saem, que a gente, por algum motivo, não conseguiu segurar aquela pessoa com a gente aqui. E às vezes, beleza, porque às vezes as pessoas, putz, cara, não tô mais com energia de comprar as brigas que a gente tem aqui, sabe? Não é que a gente trabalha 18 horas por dia, mas é que a gente trabalha, são 10 horas, 9 horas, não sei, as horas que a gente
gente trabalha aí, é bem intenso, sabe? Você sai daqui cansado. Varejo é intenso, saca? Varejo não é pra qualquer pessoa. Isso eu sempre falo no processo seletivo. E às vezes as pessoas falam, putz, minha energia já deu, eu quero ir pra outra coisa. E, putz, ok demais, porque essa pessoa já não tava feliz aqui e tava, sabe, tava consumindo ela do jeito errado, assim. A gente quer que aqui te consuma do jeito certo, sabe? Que é você tá empenhado e tá com a pegada e tal. Então, pra mim é difícil os dois casos, porque você sempre deixa um pedacinho ali, sabe? Pô, que pena, sabe? Assim, nada é perfeito e o nosso papel também é tentar encontrar ou ajudar as pessoas a encontrar a motivação na função que elas estão desempenhando, né? Então tem que ser algo que a pessoa tenha condições de desempenhar e que ela esteja feliz fazendo aquilo. E sim, é difícil quando você vê que a pessoa não tá motivada, você tenta ajudar a pessoa a encontrar aquela motivação. Aquilo não acontece e é natural. Às vezes a pessoa está num momento em que aquilo não é para ela. E ao mesmo tempo, talvez, que nem você comentou sobre quando a pessoa toma a decisão, eu acho que, na verdade, é o mais fácil, né? Porque a pessoa já tomou a decisão e tudo bem, paciência, a gente tem que ter também compreensão em relação ao momento de cada um. Agora, quando a pessoa não vê aquilo, ou posterga a decisão, ou por qualquer motivo ela não faz isso é mais difícil porque acaba afetando também o resto da equipe, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado de, primeiro, ajudar a pessoa, né? Dar clareza para ela que aquilo não pode continuar durante muito tempo, né? Enfim, tentar reverter. Mas se isso não ocorre, a gente também tem que ter a madureza de tomar uma decisão, às vezes, pela pessoa. E realmente é a parte mais complicada, porque a pessoa pode aceitar bem, pode não aceitar, mas a gente tem que pensar no bem maior, né? Também da equipe e da própria pessoa, daquela situação não continuar, né? Então, sim, essa é a parte mais complicada mesmo, mas faz parte do trabalho também. E eu acredito também que às vezes é até um pouco egoísta da nossa parte querer segurar as pessoas a todo custo. Eventualmente a pessoa realmente deu toda a contribuição que ela queria dar e ela não está mais feliz e realmente o melhor para essa pessoa é que ela vá para outra empresa e conheça novas pessoas, conheça novos contextos. Então, sempre quando tem casos assim nos meus times, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa tem alguma coisa que eu posso fazer para tentar te ajudar a reverter essa situação? É alguma questão financeira? É alguma questão de desafios? Então eu tento mexer nas coisas que eu posso mexer para que a pessoa continue com a gente o quanto fizer bem para essa pessoa. Mas se um determinado contexto não está realmente fazendo bem para essa pessoa, realmente é melhor que ela tome essa decisão, que é uma decisão que não é fácil e em geral essa decisão é difícil, mas é a decisão de sair. Eu acho que faz parte do nosso crescimento profissional e evolução. Óbvio que se despedir das pessoas nunca é um momento fácil, né? E é o que a gente não quer. Tudo que a gente não quer, né? A gente quer cada vez mais trazer e reter pessoas aqui, mas principalmente que elas estejam felizes no papel que elas estejam desempenhando aqui dentro. E aí é onde o acompanhamento muito próximo dos liderados é importante, porque você vai começando a entender quais são as expectativas das pessoas aqui dentro. E se ela não está desempenhando naquele momento o papel que ela gostaria, a função do líder servidor é ajudar a chegar onde ela quer, onde ela almeja aqui dentro. E dar visibilidade se realmente ela está conseguindo alcançar a expectativa daquele novo papel, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a pessoa já verbalizou e não está conseguindo evoluir, dado o PDI que você elaborou ali junto com ela para ela alcançar um novo voo aqui dentro, digamos assim, e encontra essa oportunidade lá fora, então, se realmente a gente entende que a pessoa não está conseguindo cumprir aquilo em termos de responsabilidades ou o que é esperado dela naquele novo papel, encontra essa oportunidade fora, não tem por que a gente ficar retendo aquela pessoa aqui. Porque, dentro da visão da empresa, ela não está conseguindo alcançar o que é esperado. E assim, a gente quer o melhor da pessoa, né? Sim. Tem pessoas também que, eu quero morar fora. É um sonho meu ir morar fora. Por que você vai reter essa pessoa? É sonho de vida dela. Eu gosto que as pessoas falem sobre morar fora e tudo mais, que a gente vai ter um episódio sobre isso, inclusive. Uhum. Eu gosto de falar que elas falem isso no começo do processo seletivo e quando elas entram. Sim. E se já estiver aqui dentro também, porque tá ok, sabe? E é um processo que, assim, eu tenho vários amigos que estão fora e estão escutando aí, um abraço pra quem tá
capitania de fora, e amigo meu, e quem não é também. Mas, cara, é complicado morar fora, sabe? Você tem várias barreiras até conseguir passar. Então é legal você falar isso, que às vezes a gente consegue, sabe, ajudar no que for possível. Porque se você quer isso pra sua vida, sabe, não adianta a gente ficar tentando dar murro em ponta de faca e falando, não, a gente quer te reter. É o que o Contra falou do egoísmo lá. Sim, sabe? não vai ser tão fácil assim. Eu sempre vou tentar entender quais são as expectativas da pessoa. E se eu puder suprir aqui, eu vou fazer isso. Eu vou correr atrás para que a gente com certeza. mantenha as pessoas aqui, porque a gente gosta das pessoas que a gente trabalha também e tal, enfim. Mas se é algo... não, mas é o sonho da minha vida. Eu sempre quis morar lá em Portugal. É óbvio que a gente vai... Ok, então entendo que não é algo que nós aqui no Magazine Luiza consigamos fazer para que você fique. Então a gente, entende, né? A gente entende e respeita isso. Ou às vezes a pessoa quer mudar completamente de área mesmo, né? Porque a gente tocou nesse assunto sobre mudanças e tudo. São coisas que às vezes a pessoa tomou uma decisão de vida e que é como a gente já falou, não adianta a gente ser egoísta e querer que a pessoa continue, porque a verdade é que ela nunca vai ficar feliz. É óbvio que a gente vai tentar, né? Mas quando uma decisão é profunda nesse nível, né? É mais complicado e aí paciência, né? E aí também tem aquele outro desligamento, né? Que a gente que é sempre mais crítico, que é aquele que é algo que a pessoa está muito fora do comportamento esperado dela. E às vezes acontece de a gente errar na contratação. Às vezes acontece e aí a responsabilidade do líder dele imediato é começar a dar visibilidade para essa pessoa de onde ela não está indo bem. E qual o comportamento que está fazendo com que a gente tá chamando ela ali para conversar e dando aquele feedback para ela negativo, né? Isso é feito durante várias vezes, é conversado tem uma conversa muito próxima com a pessoa. Formalmente a gente tem alguns meses para fazer esse feedback. Tem o auxílio do RH, inclusive, para isso. É feito realmente um trabalho muito preocupado com as pessoas. E quando a gente entende que realmente aquele comportamento a pessoa não consegue entender ou não concorda e não quer mudar, aí infelizmente ela está no lugar errado e aí sim acontece de fato o desligamento dessa pessoa, né? Mas o que é bom desse processo é que nunca é às escuras. Então não é que você fez alguma coisa de um dia para a noite, dependendo da situação, você vai ser desligado. Não, tem todo esse trabalho e a preocupação de acompanhamento com as pessoas aqui. E a gente está falando muito sobre desligamento, mas é bom ressaltar que não é tão comum assim, né? Como a gente é verdade. O nosso turnover aqui é muito bom, assim. Não é alto, é bem baixo. E acho que isso é relativamente raro em tecnologia, né? Valeu quem tá ouvindo aí. A gente tá no Twitter e no Instagram, @cabecadlab. Eu tô também, @bfgouveia. Paulo? Tô no LinkedIn Pacheco. Bem, pessoal, meu LinkedIn, meu nome é Camila de Mauro. O link a gente vai colocar depois aqui embaixo. Eu queria agradecer Paulo, Gouveia, Conta, por aprender um pouquinho mais todo dia com vocês. Vocês são demais. Que bonitinho. Você que é demais, Camis. Camis é um exemplo pra todos nós, tá? Queria deixar isso claro. Roubo várias coisas da Camis. Meu nome é Felipe Guzmão Contra 3, assim que vocês me acham lá no LinkedIn. Então, é isso. Valeu! Valeu! Valeu, pessoal! Valeu, galera! Valeu, Gouveia!